Continuando o cenário político, hoje nós estamos conversando sobre o novo decreto de medidas restritivas, que na verdade flexibilizou aí muitas medidas restritivas. Foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte. E Fernando Mineiro, secretário de Gestão de Projetos do governo, está aqui falando com a gente sobre o assunto, explicando aqui os pontos e o posicionamento do governo do Estado. Você sabe que pode mandar sua participação e fazer parte do programa de hoje. Temos nossas redes sociais disponíveis para você. Hoje é um dia simbólico para uma categoria que faz toda a diferença, né, no momento em que a gente vive da pandemia. Tramita no Senado o PL que define o piso salarial para enfermeiros e parteiras em todo o Brasil. Esta é uma das reivindicações que devem ser levadas por senadores na próxima reunião de líderes. Com a data celebrada hoje, Dia Internacional da Enfermagem, as mobilizações ocorrem em todo o país e também aqui em Mossoró. O PL institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. O projeto fixa o piso em R$ 7.315 para enfermeiros e as demais categorias terão piso proporcional a esse valor. 70%, R$ 5.120 para os técnicos de enfermagem e 50%, R$ 3.657 para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. Essa luta pelo piso nacional da enfermagem ela já remonta a torno de 30 anos, né? O piso salarial e 30 horas de jornada de trabalho. A enfermagem, enquanto categoria, está realmente mobilizada em todo o país. Hoje está acontecendo várias atividades em vários estados, como carreatas, assim como teremos aqui em Natal. Vai acontecer também aí em Mossoró. Já está acontecendo hoje pela manhã em Caicó. Teve uma maior visibilidade a partir também dessa situação da pandemia, né? Que escancarou toda a situação de precariedade com que a saúde é tratada e com que a enfermagem trabalha, né? Sem condições, com sobrecarga, para prestar uma assistência digna à população, sem o mínimo de reconhecimento e valorização. No Rio Grande do Norte, são mais de 70 mil profissionais de enfermagem devidamente regularizados e que pertencem ao Conselho Regional de Enfermagem. Em se tratando de país, são mais de 2 milhões de profissionais. De acordo com o presidente do Corém, uma preocupação é com a exposição nesse período de pandemia. Foram mais de 700 óbitos de enfermeiros registrados no momento no país. Bastante acionada no período de pandemia, a aprovação do PL para a categoria representa reconhecimento e, sobretudo, melhores condições de salário. Nesse momento, a nossa luta é para que o projeto realmente seja pautado no plenário do Senado, no plenário remoto, para que seja votado. Após essa votação, a luta continua, porque aí o projeto volta para a Câmara de Deputados, onde aí também teremos que ir lá estar fazendo uma mobilização para que a gente possa realmente ter um projeto aprovado e encaminhado para a presidência da República. Aí, hoje, aqui em Mossoró, também teve manifestação dos profissionais da enfermagem que estiveram em carreata e também fazendo manifestações com caminhadas pelas ruas de Mossoró. Nós temos registros aí da Avenida Presidente Dutra, nesta movimentação pelo PL, pela aprovação do PL. Vamos dar uma olhada. E vamos manter acesa essa união, vamos ficar nos comunicando e hoje foi só o início. Esta é a categoria dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Estão no dia a dia, nas unidades de saúde, nos hospitais, seja eles públicos e privados, salvando vidas. Hoje, nós estamos em movimento nacional, não só na nossa cidade de Mossoró. Mossoró está também fazendo parte dessa luta. Tá aí, Ivonúvio gostou da música, viu, gente? Tava aqui se balançando se peneirando, todo como diria a vovó. Como?
como diria a vovó, se peneirando. Se peneirando, minha avó também dizia, se peneirando todo, se animou aí. Mas, no meio da pandemia, estes profissionais realmente mostraram, deixaram muito claro para toda a sociedade da sua importância e eles aproveitam este momento e a necessidade que já existe há muito tempo para chamar a atenção para esta causa. Então, vamos ver se o projeto vai andar realmente lá no Senado, né? Está nessa tramitação, Vonúvio. Só fazendo uma observação, a mobilização contou com muitos profissionais de enfermagem, que a gente viu no vídeo, né? Realmente foi uma mobilização interessante aqui no município de Mossoró, mas estava todo mundo de máscara e vacinados, né? Porque os enfermeiros já se vacinaram, por isso ali também presença de tantos enfermeiros neste dia especial. Pois é, nossa hora vai chegar, viu, Vonúvio? De se vacinar, por favor. Nós temos aqui, vamos continuar, aliás, a nossa conversa com o Fernando Mineiro. Secretário, estava dando uma olhadinha em opiniões de profissionais, encontrei na imprensa nacional, de uma forma geral, falando sobre uma nova crescente que já vem sendo registrada, no caso, no número de infectados, puxado por outros 9 estados brasileiros, uma nova crescente depois de uma leve queda que aconteceu nas últimas semanas de abril. O RN continua com números considerados estáveis ou em queda, mas nossa situação ainda é muito complicada, né? Inclusive, antes de entrar no ar, eu dei uma olhadinha na nossa fila de espera, temos 55 pessoas na fila de espera por UTI no estado, segundo o Regula RN, a ocupação é de 90,1% também no estado. A Fiocruz afirmou, inclusive, que a suspensão das restrições antes que a transmissão do vírus estivesse de fato controlada ou em queda, pode ter trazido essa tendência de reversão em diversos estados do país. Somente com a redução sustentada por algumas semanas se poderá permitir a melhoria dos indicadores do monitoramento da pandemia. E nós vemos que a abertura foi feita antes dessa queda aqui no Rio Grande do Norte. Não é muito arriscado para a nossa sociedade, para a nossa população? É muito delicado, né? Mas o governo tem muita responsabilidade, está muito orientado, muito firme no sentido de fazer essa convocação da questão da fiscalização. Se as pessoas que estão circulando usarem máscara, manter o distanciamento mínimo, nós teríamos como sim evitar a aceleração ou o crescimento, o avanço da contaminação no estado. Aqui no estado foi desenvolvido o que chama índice composto, de indicador composto, que mostra com muita mais precisão, inclusive, do que os índices com poucos indicadores nacionais, a situação. O que aconteceu no estado? Algumas cidades caíram em termos de processo de contaminação e outras aumentaram. Então, você tem uma situação muito irregular, digamos assim, não uniforme em todo o estado, né? Na região, por exemplo, oeste e alto-oeste, tem um certo crescimento, em outras regiões, em outros municípios isoladamente. Então, qual é a ideia que nós estamos trabalhando, em fazendo a pactuação, chamando as secretarias municipais, os prefeitos e as prefeitas? Olha, tem uma flexibilização para garantir, digamos assim, um respiro das atividades econômicas, mas precisa, os proprietários, as proprietárias dos imóveis, dos empreendimentos, do comércio, precisam redobrar a fiscalização. E nós temos uma situação muito delicada, que é com as chuvas, por exemplo, é muito comum, todos nós que conhecemos o interior, o sertão, sabem que chuva é motivo de festa, no interior do nosso Nordeste. Então, faz com que as pessoas vão para a rua, querem ir lá ver a sangria, por exemplo. Então, a gente tem tomado muito cuidado com isso. E o Estado, através da Secretaria de Segurança, está à disposição das prefeituras para fazer a fiscalização. Porque o que estava acontecendo, Carol? Estava acontecendo o seguinte: a gente tinha um decreto mais rígido, mas não tinha fiscalização. Não tinha nenhuma fiscalização dele. Ele era mais rígido, mas ele não estava sendo cumprido. Então, qual é a ideia? Vamos fazer, já que tem esse clamor da sociedade em vários setores, porque é uma pressão de todos os lados,
vamos fazer uma mediação de flexibilizar em alguns pontos e, ao mesmo tempo, envolver a sociedade na fiscalização e no cumprimento dos protocolos, para não acontecer uma queda e um retrocesso no Estado. Então, tem que ter consciência disso. Não é liberou geral, né? Não está liberado geral. As pessoas têm que fazer a sua circulação e tentar manter o distanciamento, manter o uso da máscara. É necessário para respeitar o outro, porque senão todo o trabalho que foi feito até agora de queda, que tem índice de queda em nosso estado, ele pode ir por água abaixo, sim. Então é uma situação muito delicada mesmo. Secretário, sobre os conflitos que existem das pessoas e instituições, não colocam em risco a efetividade destes decretos? Por exemplo, a classe produtora, ela vê a flexibilização como uma vantagem. O familiar que perde um ente por causa da Covid vê isso como uma desvantagem. A necessidade seria de manter normas mais rígidas. E, por outro lado, tem aquelas pessoas que ficam apreensivas, né? Será que vai voltar, por exemplo, às escolas? O que poderá fazer com que eu me prejudique diante desta situação de pandemia? Pensam alguns. Como é que o governo do estado vê essas opiniões distintas e uma necessidade de se manter a saúde, né, para todos, a economia, visto que o próprio turismo aqui no estado registrou muitos pedidos, né, de demissão ao longo aí desse último ano? Não, é esse equilíbrio, né, e essa mediação que a governadora é desafiada a fazer. De um lado, você tem os dados da ciência, tem os dados dos estudiosos, o comitê científico chamando a atenção para a gravidade. De outro lado, você também tem o setor, a pauta econômica também para a gravidade da situação. Esse equilíbrio. E nós só vamos fazer essa travessia se tiver uma unidade. Por exemplo, o cara que é dono do restaurante, dono do bar, ele tem que entender que ele precisa garantir o distanciamento dentro do seu bar e do seu restaurante. O cara que é dono do comércio, ele precisa entender que ele tem que cumprir as normas, ele tem que colocar álcool em gel, precisa garantir, né, o distanciamento, precisa garantir que as pessoas estejam ali com máscara, né, e não virar um liberou geral, porque senão voltamos a repetir aqui e dizer com toda a clareza, a situação vai voltar ao que era um mês atrás. Mas o governo tem conseguido manter essa unidade, porque o que a gente percebe é que mesmo nos números mostrando a situação ainda crítica, houve a flexibilização. O senhor acredita que vai haver, de fato, essa unidade de pensamento? Olha, precisa ter, nós estamos numa situação que é preciso ter essa mediação, esse acordo, né? Porque senão vai voltar. Estou dizendo isso com todas as letras, a governadora disse isso com todas as letras. Nós estamos acatando uma demanda do chamado setor produtivo, que querem que o setor do turismo, o setor do comércio, e ao mesmo tempo, nos ajuda a fazer a fiscalização, nos ajuda a cumprir os protocolos. Os países que estão, digamos, saindo com as suas atividades, retomando as suas atividades, eles têm uma disciplina muito rígida para que todo mundo cumpra os protocolos. Nós estamos apostando nisso, nós estamos dando a chance, olha, já que você está aí reclamando e tal, tem a ver com essa questão da economia, então vamos cumprir o protocolo, vamos fazer uma pactuação aqui, né? Porque senão nós vamos ter que tomar medidas mais restritivas numa situação muito pior. Essa que é a história. Nós não podemos naturalizar. Um período tem medidas melhores, mais rígidas, o outro período tem medidas menos rígidas. Um período a gente destrói tudo que foi feito, e outro período a gente recupera. Não pode ser assim, a gente tem que voltar com sustentabilidade. Então a aposta do governo é que com o envolvimento da sociedade a gente possa ter essa sustentabilidade nesse momento que estamos atravessando. Agora, repito, é uma situação muito delicada. E mais ainda, os municípios, de acordo com a sua realidade, podem ter decretos mais rígidos, né? Porque já está configurado, já está, digamos assim, estabelecido. O que prevalece é o decreto mais rígido. Quem tem o dom, quem tem o poder, né, quem tem a prevalência de definir os decretos é a autoridade estadual, já foi, inclusive, dirimido. Lamentavelmente, nós tiramos um decreto mais rígido e nós tivemos a Prefeitura de Natal e algumas outras que liberaram geral, e nós tivemos que recorrer ao STF. Ao recorrer ao STF, demorou uma semana, que devolveu a prevalência do decreto estadual. Aí o que aconteceu? Ninguém mais estava cumprindo aquele decreto. Essa é a realidade nossa. Como diz a governadora, a vida como ela é. Então, nós estamos dizendo o seguinte, tem uma liberalidade, tem a necessidade. Agora, o município que quiser ser mais rígido,
Vou dar um exemplo de Caraúbas, que você conhece muito bem, né? Então, lá estamos junto com a prefeitura, com lockdown. O município de Carnaubais e outros. Hoje, por exemplo, São Rafael avisou na reunião que vai decretar lockdown lá. Então é isso. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.